Bom dia para todos e todas. Deixa eu só abrir aqui que coloquei e não foi para o lado de lá. Foi, pronto. Bom, eu quero agradecer o convite, parabenizar a organização pelo evento, que está muito bom, né, todas as palestras. Acho que a gente tem aproveitado bastante. Eu vou falar um pouco de como... O Rui falou bastante de como essas questões atravessam a nossa vida, né, de como essa lógica atravessa o nosso modo de ser. E eu vou falar um pouco como que isso se traduz um pouco dentro do contexto escolar. Tá? Bom, dentro da escola, né, se a gente for pensar qual é um dos fins primeiros da escola, nos anos iniciais, é a alfabetização. Né? E quando a gente pensa em alfabetização, a gente costuma pensar em duas palavrinhas, que é alfabetizado e analfabeto. E quando a gente pensa nessas duas palavras isoladas, a gente esquece um pouco todo o longo processo de construção que uma pessoa vive para que ela se aproprie desse código. Né? E a gente perde um pouco de vista também o quanto esse processo não é natural. Então eu vou repetir em alguns momentos uma palavra que é a naturalização. O que é algo que não é natural? É algo que ele é construído na nossa história. Né? A gente não nasce lendo e escrevendo. Ler e escrever é uma apropriação longa, difícil, particular, singular. Cada um vive de um jeito diferente o seu percurso nesse aprendizado. Mas a gente tende a naturalizar esse processo e entendê-lo como um processo linear. E uma linearidade que a gente joga para todo mundo. Num jeito de pensar que nos leva a acreditar que todo mundo aprende da mesma forma, do mesmo jeito e segue o percurso igual. Né? E aí é importante a gente pensar desde quando isso acontece na história da nossa... Desde quando isso acontece na nossa história. Né? E isso está muito marcado a forma escolar que a gente tem hoje. Eu estou falando forma escolar porque escola é uma coisa que existe há muito tempo. Né? Professor, conteúdos, coisas que a gente precisa aprender. Mas a gente tem uma forma de escolarização que ela é recente na história da humanidade. E ela está fundamentalmente, ela se consolida, tem experiências anteriores, mas ela se consolida de um jeito muito forte no Ocidente, lá no final do século XIX e no século XX. Tá? Fundamentalmente na França, com a escola para todos, né, lá no contexto depois da Revolução Francesa, principalmente. Tá? Então, se a gente pega uma imagem da escola antiga, né, ela é praticamente igual, né, não só na imagem, mas na concepção que a gente tem de escola. Então, está aí uma foto de uma escola do final do século XIX, início do século XX. A gente já está no século XXI e a gente continua tendo a mesma escola, embora a sociedade tenha passado por diversas mudanças. Né? Uma coisa que eu esqueci de falar ainda aqui é que nesse momento o governo francês, essa escola já se deparou com um problema que é o problema que a gente tem até hoje, que é nem todo mundo aprende. Há crianças que não aprendem da mesma forma como as outras. E naquele momento o governo francês resolveu tentar encontrar uma forma. Poxa, a gente tem escola por todos os lugares, a gente garantiu o acesso da maior parte das pessoas, pelo menos, à educação, e as pessoas não estão aprendendo. Né? O que está acontecendo? E aí ela foi perguntar para um cara que vocês devem conhecer, que é o Alfred Binet. E ele respondeu dentro de uma lógica da saúde, que era, de certa forma, o campo de conhecimento dele. E qual foi a forma que ele encontrou para responder isso? A gente tem uma média de crianças que aprendem de uma determinada forma e em uma determinada idade, elas já têm condições de aprender um determinado conjunto de conhecimentos e uma série de habilidades. As crianças que não estão tendo esse mesmo desempenho, não é um problema da escola, é um problema dessas crianças.
E naquele momento foi formulado uma ideia que a gente carrega até hoje na vida de todo mundo, que é a ideia, o conceito de idade mental e a incompatibilidade entre idade mental e idade escolar. E até hoje a gente caminha com esse tipo de coisa. É muito comum a gente falar, ah, não, mas ele é muito infantil para a idade dele, aquela criança está incompatível com a idade escolar dele. Né? Isso vem lá de trás e a gente carrega até hoje. O que ele não perguntou e não se questionou é um pouco do que tem como a escola ela é constituída. Ela é constituída dentro dessa lógica. Todos no mesmo lugar, ao mesmo tempo, para os mesmos propósitos e com a mesma expectativa de aprendizagem. Né? E aí, isso traz para a gente a ideia de homogeneidade, que é um pouco, o Rui falou disso também, a questão da homogeneidade na sociedade, isso está embutido dentro da escola. A forma de escola que a gente tem hoje, ela pressupõe que os sujeitos sejam homogêneos, né? Que eles aprendam da mesma forma. Só que isso não é verdade. Né? Só que, embora a gente não tenha os mesmos padrões de comportamento, as pessoas sejam todas diferentes, então aqui nessa sala, cada pessoa está sentada de um jeito, cada pessoa mostra o seu incômodo de uma determinada forma, cada pessoa está com uma necessidade diferente. Né? Mas, embora hoje a gente reconheça isso, a gente ainda mantém a ideia inicial da escola, que é com o mesmo padrão que todo mundo tem que aprender e é a mesma expectativa que a gente tem. Isso faz com que a escola que a gente tem hoje não seja uma gestora do aprendizado, da aprendizagem. Ela é uma gestora do tempo para aprender. O que é isso? Ela não está atenta ao modo como cada um aprende. Ela está atenta ao tempo que cada um aprende. E na medida em que alguns não aprendem no tempo que ela necessita, e acho que é importante a gente deixar claro, isso não é uma, nossa, como a escola é perversa. Esse modelo de escola que a gente tem, ele foi fundamental para a massificação do ensino e para que todos nós estejamos aqui, nesse momento. Se a gente não tivesse essa escola, talvez a gente não tivesse aqui discutindo essas coisas, todo mundo aqui. Né? Ela foi importante e ela é importante, mas ela traz uma série de problemas. Né? E um dos problemas é esse, ela é uma gestora do tempo. Então, ela precisa que todo mundo aprenda, passe para o ano seguinte e que aquelas vagas estejam disponíveis. Se alguém não aprende, é menos vaga disponível para um monte de gente que vem. E o que a gente faz com isso? E qual é o sistema que a gente vai colocar que não pressupõe a homogeneidade? E aí isso precisa escapar para algum lugar. Né? Bom, tem um videozinho aqui que eu acho, não sei se todo mundo já viu. Ah, eu falei que não ia ter som. Né? Eu vou colocar aqui no... Esse vídeo está disponível no site do fórum. É o vídeo que chama EIZT. Tem no YouTube também, tá?
Bom, e aí ele vem aqui para a Terra para a gente ver o que a gente faz com ele, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? A gente reproduz muito do que acontece ali, né? O pessoal que está na internet, que não viu o vídeo, procura no YouTube por Ex-ET, tá? É um vídeo bem fácil de encontrar. Bom, então em uma sociedade que não concebe a possibilidade de diversidade, que é o que a gente viu nesse vídeo, então todo mundo ali funcionando da mesma forma, do mesmo jeito, e alguém que escapou, né? O que a gente faz? O que todo mundo fez com aquele garoto? Apontou o desvio. E a gente aponta o desvio, né? E a gente aponta o desvio de um jeito muito complicado, porque a gente aponta o desvio dentro de uma questão que é estigmatizar aquele sujeito, a partir de todas as nossas necessidades de categorização e necessidade de que as pessoas se enquadrem dentro de alguma categoria que a gente criou, né? E como se não bastar, a gente ainda procura formas de validar isso dentro de alguns discursos, dentro de algumas questões que é, por exemplo, a ciência e as especialidades da saúde. Então a gente tira o sujeito do contexto para ele ser avaliado individualmente, né? A gente já está descontextualizando, a gente aplica testes e provas que só comprovam o que a gente já viu, né, e que toma a diferença como algo negativo, né? E a gente só constatou e a gente dá então algum nome para aquilo dali, tá? Então a diversidade dentro disso, ela acaba sendo tomada como algo que precisa ser eliminado. E se a gente pensar na escola, que pressupõe homogeneidade, a diversidade ela é muito difícil para a escola, é muito difícil para o professor lidar com sujeitos que não são homogêneos. Então, de homogeneidade entre as pessoas, a escola precisa. E aí a gente vem com a necessidade de mandar essa pessoa para um especialista para que essa criança seja equiparada às outras, para que trabalhe de alguma forma, ela esteja no patamar que as outras, né? E a gente escuta muito isso. Essa criança precisa ainda de psicólogo, tem um monte de dicas, precisa passar pelo fono para ele resolver essa questão aqui, porque se não resolver essa questão, a escola não vai dar conta. E aí a gente tem uma citação do Goffman, que é o Goffman é aquele do livro Estigma, livro bem clássico. A sua marca toma a cena e afasta aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. Ele possui um estigma, uma marca que a gente não previa e que o contexto em que ele está não prevê. E na medida em que a gente começa a apontar isso, a gente também começa a olhar para essa pessoa a partir disso, né? Quantas crianças não são apresentadas para a gente a partir da condição da não capacidade, né? E isso atravessa o nosso olhar, tá? Bom, eu vou avançar aqui. Isso está muito dentro de uma perspectiva que a gente acaba reduzindo essas questões também à lógica orgânica. Lá o Alfred Binet ele fez todo o caminho de trazer para adentrar dentro do corpo e dizer que a pessoa tinha uma idade mental diferente, e hoje a gente tem exames muito sofisticados para comprovar isso, né? Então, tem gente que às vezes pergunta, mas, por exemplo, o disléxico tem uma imagem diferente, isso não prova que ele tem dislexia? Tá aí, é uma tecnologia que está mostrando que o cérebro dele é diferente, que, portanto, ele tem de fato um problema. Não é isso que está acontecendo? Depende de como a gente olha, né? E uma outra fala do Goffman é que os estigmas e as marcas, elas estão muito o contexto social que a gente está. E em diferentes momentos a gente pode ter posição de estigmatizado ou na posição de normal, né? Então ele também fala para a gente não tomar isso como duas coisas completamente separadas, o normal e o estigmatizado, o normal e o patológico. Dependendo do contexto que a gente está, a gente pode estar fora do padrão esperado ali, né? Então, dentro dessa mesa aqui, por exemplo, eu estou fora, porque a gente tem 2 mulheres e um homem aqui, né? Dentro da fonoaudiologia também, quem conhece, quase não tem homem, né? Bom, poderia ser um doente dentro dessa perspectiva. Bom, então a gente tem aqui uma imagem que são cérebros dentro de uma atividade específica, né? E do lado esquerdo de vocês, isso,
Do lado esquerdo, a gente tem a imagem de um sujeito que a gente pode considerar como normal e a imagem de um sujeito que a gente pode considerar como doente. Os dois desempenhando a mesma tarefa. No contexto das pesquisas em saúde com dislexia, essa imagem é tomada como causa, do lado de lá, do sujeito ter uma incapacidade para aprender a ler e escrever. E do lado de cá, ela é tomada como o padrão, a norma, como o cérebro de uma pessoa que não tem dislexia funciona. Vocês já devem ter visto imagens desse tipo, né? Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver. Eu falei que depende da perspectiva que a gente olha, né? E aí eu quero dizer para vocês que essas imagens são de músicos e não músicos. Não são de pessoas lendo e escrevendo, são imagens de pessoas ouvindo música. Aqui a gente tem um músico que, quando está ouvindo, discrimina tonalidades, escalas, instrumentos que estão, acordes, faz referência com outras músicas que ele aprendeu, né? Faz uma série de conexões cerebrais que o sujeito que não toca um instrumento não faz. Então, a imagem do sujeito que não aprendeu a tocar um instrumento é aquela. Como que eu crio, a partir da minha perspectiva orgânica, a ideia de uma doença no contexto musical? Esse aqui é o normal, e aquela é a imagem do sujeito que tem alguma doença. Só que isso não acontece nas pesquisas ligadas à música. E eu fiquei muito impressionado quando eu vi que não acontecia. Por que que no contexto educacional e no contexto musical, vamos chamar assim, no contexto de aprender a tocar um instrumento, o mesmo instrumento de pesquisa, o mesmo exame é entendido e utilizado de uma forma completamente diferente. Essas imagens são de pesquisas publicadas na Nature, apontam que anos de experiência musical, especialmente naqueles músicos que começaram a treinar desde cedo, pode levar a um aumento do volume da substância cinzenta, né? O fato em que vários estudos foi encontrada a correlação a extensão das diferenças anatômicas e da idade de formação que o músico começou é um forte argumento com a possibilidade de que essas diferenças são inatas. Então, na pesquisa musical, a diferença entre o cérebro do músico e do não músico é um forte argumento contra a ideia de que isso é inato. Nas pesquisas dentro do contexto educacional, é um forte argumento a favor, né? Bom, que ciência é essa? Né? Ciência não é, como o Rui falou, ela não é estéril. Ela está carregada de uma série de coisas, né? É o mesmo instrumento. Então, isso para a gente olhar e pensar, a gente precisa sim questionar essas questões. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque elas servem para comprovar as dificuldades de aprendizagem em uma perspectiva da doença. Não é que as dificuldades não existam, não é que as pessoas não tenham dificuldades. As pessoas têm, elas apresentam. Mas isso é uma doença ou isso faz parte do processo? Né? O problema é que o processo não nos permite que isso aconteça de forma diferente para cada um. Tá? Era isso, gente. Obrigado.